Muito boa noite, meus amados irmãos. Eu quero também saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu, o dia do Senhor, pelos trabalhos já realizados na igreja, na casa de Deus, na obra de Deus. Louvamos a Deus pelas plenárias unificadas das nossas sociedades internas na manhã desse dia e também pelas demais atividades que nós fizemos na obra do Senhor. Louvamos a Deus pela alegria de estarmos juntos na casa do Senhor nessa noite, na companhia uns dos outros e principalmente na presença do nosso Deus. E nós queremos também agradecer de todo o coração a cada pessoa que nos visita nessa noite, seja pela primeira vez ou de mais vezes, o nosso muito obrigado pela sua presença conosco nessa noite. Queremos dizer que as portas dessa casa estarão sempre abertas para recebê-los com muito carinho, com muita alegria. Muito bem, as crianças hoje vão permanecer aqui no templo e nós queremos solicitar o máximo de silêncio, de atenção, porque agora nós vamos para a parte central do culto, que é exatamente a ministração da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de exposição, de pregação expositiva. Nós vamos fazer a exposição das 3 cartas do apóstolo João, e hoje nós vamos trazer a introdução geral desse assunto, dessas 3 cartas, e lembrando que nós basearemos essas mensagens na principal fonte de pesquisa, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e também nos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, ok? E nós vamos então para essa abertura dessa série de mensagens positivas, vamos abrir primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, pela oportunidade mais uma vez de lê-la, de estudá-la, de meditá-la, de transmiti-la, e nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre toda essa série de mensagens expositivas, nessas 3 cartas do apóstolo João. E, ó Deus, e nesta primeira mensagem, fala ao coração de cada um de nós. Cumpra, ó Deus, o Teu propósito em cada vida nesta noite, através da Tua Palavra, e glorifica o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas 3 cartas do apóstolo João, aqui no final do Novo Testamento, elas foram escritas no final do 1º século da era cristã. Mas elas têm uma mensagem atual, elas têm uma mensagem solene e urgente também para os nossos dias hoje, para a igreja e para o mundo contemporâneo. Os problemas que levaram o apóstolo João a escrever essas 3 cartas ainda atingem a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, em pleno século 21. Os tempos mudaram, mas o ser humano continua sendo o mesmo ser humano pecador de sempre. E os problemas podem ter aspectos diferentes, mas a essência dos problemas são os mesmos hoje nos nossos dias. O apóstolo João, além dessas 3 cartas, ele escreveu também o Evangelho de João, para que as pessoas crescem que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e para que crendo pudessem ter vida em seu nome, conforme o capítulo 20 do Evangelho, no versículo 31.
A primeira carta foi escrita para garantir a certeza da salvação àqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, conforme o capítulo 5, no versículo 13, onde o apóstolo João diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A segunda carta, por sua vez, foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres. O versículo 2, versículo 7 da segunda carta de João diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Aqui ele está denunciando a ação dos falsos mestres inseridos na igreja, no caso aqui, a igreja de Éfeso, que o apóstolo João pastoreou até o final da sua vida. Agora, na terceira carta, essa terceira carta foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes também infiltrados na igreja. A terceira carta, no versículo 9 e 10, diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Então, Diótrefes era uma praga naquela igreja. Era um péssimo líder, que ao invés de acolher e amar as pessoas na igreja, ele simplesmente expulsava as pessoas da igreja. Então aqui, João está alertando a igreja contra o perigo de falsos líderes infiltrados na vida da igreja. E meus irmãos, nessas cartas, o apóstolo João também apresenta 3 provas que identificam aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus e são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Então nós podemos denominar essa parte introdutória dessa exposição das 3 cartas como as provas da verdadeira fé em Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa noite, com os nossos visitantes também. As provas da verdadeira fé em Cristo. E a primeira prova que nós encontramos aqui na primeira carta de João é a prova doutrinária. A prova que envolve a verdadeira fé no nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 22 e 23, você pode acompanhar comigo, o texto diz as seguintes palavras, capítulo 2 da primeira carta, versos 22 e 23, diz assim a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E no capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus traz as seguintes palavras através do apóstolo João: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Na quinta-feira passada nós estudamos aqui a 4ª lição daquela série da Revista dos Adultos, Uma Igreja Saudável. E nós falamos na ocasião a respeito da teologia bíblica. E nós vemos que a teologia bíblica, ela traz de Gênesis a Apocalipse toda a história progressiva da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que toda essa história da redenção de Gênesis a Apocalipse, ela tem 3 partes principais, segundo o grande teólogo holandês chamado Gerhard Voss. Ele diz que a história da redenção se divide em 3 partes principais. A palavra de Deus na história da redenção fala sobre o reino de Deus, fala sobre o pacto de Deus com os homens e fala sobre o mediador desse pacto, que é exatamente o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E todo aquele que se diz crente, mas ele nega a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nega a encarnação do Senhor Jesus Cristo, ele não é um crente verdadeiro e não é salvo. Aquele que nega a pessoa de Jesus, a obra redentora de Jesus, contemplada na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque toda a palavra de Deus, ela centraliza-se na pessoa do Senhor Jesus, ela converge para a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então aquele que nega essas verdades, ele não é crente no Senhor Jesus Cristo, ainda que ele possa dizer que é crente, mas ele não é crente em Jesus e ele não é salvo em Jesus Cristo. Porque nenhum crente de verdade no Senhor Jesus, nenhum crente verdadeiro e salvo, ele nega a natureza humana, divina do Senhor Jesus Cristo. Ele não é, o Senhor Jesus, ele não é meio Deus e meio homem, mas ele é totalmente Deus e totalmente homem. Por isso nós não podemos negar tanto a natureza humana de Jesus, como também a sua natureza divina. Jesus, ele é o Deus homem. Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem, e nós não podemos negar essas verdades fundamentais da palavra de Deus. Então esta é a primeira prova de que a pessoa verdadeiramente é crente e salva no Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda prova da verdadeira fé em Jesus Cristo é a prova social, a prova do amor. No capítulo 4, versículos 7 e 8 da primeira carta, a palavra de Deus diz através do apóstolo João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o versículo 20 também, aqui do capítulo 3, diz a palavra de Deus o seguinte: pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o nível do nosso amor para com Deus, do nosso amor para com o nosso próximo e assim por diante. Nós não podemos separar a nossa relação com Deus da nossa relação com os nossos irmãos. Nós não podemos ter um bom relacionamento com Deus se não temos um bom relacionamento com os nossos irmãos. Nós não podemos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos se nós não temos um bom relacionamento com Deus. No capítulo 3, no versículo 18 da primeira carta, João mostra para nós que o amor cristão não consiste apenas em palavras, não um amor apenas verbalizado, um amor apenas teórico, mas um amor que se manifesta em ações de todo o coração. Capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Então nós aprendemos nesse capítulo 3, nesse verso 18, que a prova do amor ao próximo é a prova do serviço. É o serviço que consiste em ajudar o próximo, em suprir as suas necessidades, as necessidades dos irmãos necessitados. É nisso que consiste a prova social, a prova do amor, e nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 17, que diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, aqui nesses 3 versos, nós aprendemos a necessidade do alto sacrifício, de nos doarmos por amor ao nosso próximo, nos doarmos ao nosso próximo, de manifestar para com ele a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa ação prática em ajudar os nossos irmãos que passam pelas suas necessidades. Essa é a prova social, a prova do amor. Então a primeira prova de que nós somos verdadeiramente crentes e salvos em Cristo é a prova doutrinária. A segunda prova é a prova social, a prova do amor. Mas eu quero me ater agora nessa terceira prova, eu quero gastar um pouco mais de tempo nessa terceira prova, que é a prova moral, que é a prova da obediência a Deus.
Capítulo 3, versículos 7 a 10, diz aqui a palavra de Deus no capítulo 3, de 7 a 10, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus amados irmãos, o nosso credo, a nossa profissão de fé, a nossa confissão de fé, tudo isso precisa estar sintonizado, precisa estar alinhado com a nossa vida que nós vivemos. Há alguns dias atrás eu vi uma entrevista com André Sourac, que havia se convertido ao Senhor Jesus Cristo há algum tempo atrás, passou um tempo na igreja, mas de repente resolveu desistir da igreja, desistir de Deus, desistir da fé em Jesus Cristo, voltou à vida de prostituição, de imoralidade, e conversando com o repórter, ela disse para ele: olha, eu creio que Jesus me salvou, porque a salvação é pela graça, independentemente de eu viver o meu estilo de vida na prostituição, eu tenho certeza que Jesus me salva, porque a sua salvação é por graça, não por mérito, não por obras, por isso eu creio que eu sou salva. Afirmação de incoerência, porque a vida não coaduna com o que crê, e aquilo que crê não coaduna com aquilo que se vive no estilo de vida. Lá em Provérbios capítulo 3, capítulo 14, aliás, verso 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há muitas pessoas pelo mundo afora vivendo um estilo de vida pecaminoso, confiando na graça de Deus para salvá-lo e levá-lo para o céu. Lê do engano: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, diz a palavra de Deus, porque o que nós cremos não pode ser incoerente com aquilo que nós falamos ou fazemos. Aquilo que nós falamos ou fazemos não pode ser incoerente com aquilo que nós cremos. A música gospel mais polemizada, ou mais polêmica, ou mais discutida hoje, é a música de Aimee Rocha, o Evangelho Fariseu. Eu não sei se você já ouviu essa música, ou já ouviu comentários a respeito da mesma, porque a música, na verdade, ela traz uma crítica contra o evangelho farisaico, por parte de líderes oportunistas que exploram a fé, a boa fé do povo, dos incautos, dos ignorantes, a fé moralista, legalista, que envolve o mau testemunho, ainda que falam que são de Jesus, que creem em Jesus, mas o estilo de vida não corresponde com aquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, um evangelho fariseu, um evangelho desconectado com aquilo que a palavra de Deus ensina. Essa é a realidade no mundo religioso, infelizmente, no mundo religioso protestante, evangélico dos nossos dias também. Então, meus amados irmãos, não pode haver um abismo que separa a doutrina da prática, que separa a teologia da ética. Não pode existir esse abismo. Aquilo que nós cremos, professamos, nós precisamos viver. Nós temos que viver aquilo que cremos, que professamos, que confessamos. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Existe um autor americano que viveu no século XIX, chamado Ralph Waldo Emerson, que foi um pastor, filósofo e poeta americano. Ele diz o seguinte, disse: o que você é, fala tão alto que eu nem ouço o que você diz. O que você é, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. O que eu vou falar agora na sequência dessa mensagem é até arriscado falar no Brasil de hoje que nós vivemos. Na verdade, no Brasil que nós vivemos hoje se torna cada vez mais arriscado, até mesmo pregar a palavra de Deus e todo o desígnio de Deus na sua palavra.
Eu quero me referir aqui à praga social, filosófica do marxismo, que inspirou também o comunismo, o socialismo, o esquerdismo sujo, depravado, imoral, que nós vivemos hoje no Brasil e pelo mundo afora, porque surgiu exatamente da incoerência entre o confessar e o fazer. E tudo começou lá no século XVIII, com um camarada americano, advogado rico da Alemanha, chamado Heinrich Marx, ou na nossa língua portuguesa, Henrique Marx, o pai de Karl Marx. Heinrich Marx, ou Henrique Marx, ele nasceu no dia 15 de abril de 1777, na cidade de Saarlouis, lá na Alemanha, e morreu no dia 10 de maio de 1838, na cidade de Treveris, lá na Alemanha, com 61 anos de idade. Henrique Marx tinha 6 filhos. Sofia Marx, Karl Marx, Louise Jutta, Moritz David Marx, Hermann Marx e Caroline Marx. 6 filhos aquele homem teve. Ele foi pai de Karl Marx. Ele viveu 65 anos, ele viveu 61 anos e seu filho Karl Marx viveu 4 anos a mais do que ele, 65 anos, entre 1818 e 1883. Meus amados irmãos, Henrique Marx, ele se professava um crente no Senhor Jesus, ele era um judeu alemão, mas ele dizia que também cria em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ele era um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo chefe de família, um péssimo cidadão na sociedade, que nunca dava bom testemunho da sua fé em Cristo Jesus, e isso escandalizava seus filhos, sua família e a sociedade de maneira geral, e o seu filho Karl Marx acompanhava a atitude, as palavras, o mau testemunho do seu pai, que trouxe muita revolta no seu coração, porque ele não vivia o evangelho que ele professava, não vivia a sua fé que ele professava no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A frase mais famosa de Karl Marx é a seguinte: a religião é o ópio do povo. Mas essa não é a primeira frase de Karl Marx. Sabe qual foi a primeira frase de Karl Marx? É a seguinte: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. E essa frase de Karl Marx, foi inspirada exatamente no mau comportamento, no mau testemunho do seu próprio pai. E então, com isso, para Karl Marx, a história era simplesmente uma tragédia, a história era simplesmente uma grande farsa por causa do mau testemunho do seu pai. E apesar do seu brilhantismo intelectual, da sua mente pensante privilegiada, mas que elaborou todo esse sistema depravado que é o marxismo, Marx chegou ao mais profundo estado de miséria na vida. O seu pai é advogado muito rico. Depois que ele morreu, deixou uma grande fortuna, uma grande herança, muito dinheiro para os seus 6 filhos. Mas Karl Marx viveu o resto da vida daquela herança do seu pai, e ele acabou a vida no mais profundo estado de miséria. Ao final da sua vida adquiriu uma inflamação crônica na garganta que o impedia de falar e o impedia de se alimentar. Na sequência, adquiriu um bronquite crônico que evitava, que o dificultava de respirar, também que o impedia de respirar. E assim Karl Marx terminou a sua vida de forma trágica e na mais profunda miséria. Karl Marx, ele teve 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres. E diz a história que os 4 filhos morreram vítimas da miséria, da insalubridade e da fome. E após a sua própria morte na miséria também,
2 das suas filhas, elas tiraram a própria vida, elas se suicidaram. Então nós vemos nessa história toda de Karl Marx que ele, a sua família também, são a primeira prova de que o marxismo é uma desgraça social para o mundo. É perigoso falar isso nos nossos dias no Brasil, mas temos que falar, porque é a verdade, a mais pura verdade. Karl Marx experimentou, e a sua família experimentaram, o veneno mortal da sua própria filosofia opressora e empobrecedora. Por quê, meus amados irmãos? Tudo isso por causa da incoerência religiosa evidenciada pelo seu próprio pai, e até hoje o marxismo continua fazendo as suas vítimas mundo afora, e com isso nós entendemos que é fatal, é mortal a separação entre a teologia e a ética, a separação entre a doutrina e a prática. Hebreus capítulo 10, versículo 22, o autor aos Hebreus nos exorta, dentre tantas outras exortações da carta aos Hebreus, ele nos exorta no seguinte sentido: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. No nosso retiro espiritual, o nosso preletor, Reverendo Nilson Júnior, ele falou sobre o tema da cosmovisão. E uma coisa que me chamou muita atenção nas palestras do Reverendo Nilson Júnior é que na cosmovisão da vida, nós não enxergamos a vida com os olhos, nós enxergamos a vida com o nosso coração. E por isso que Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meus amados irmãos, nós só podemos conciliar a teologia com a ética, a doutrina com a prática, se o nosso coração for purificado do pecado, e se o nosso coração estiver totalmente voltado para Deus, porque não sendo assim, o que nós viveremos é a mais plena incoerência religiosa, por mais que nós professemos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 17, verso 18, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o poderá conhecer? Hebreus 10, verso 22, o autor mostra para nós que nós devemos ter o nosso coração purificado de má consciência. Reverendo Jader Borges, o nosso preletor, no workshop aqui, final de semana passado, ele tratou muito a respeito do coração e da consciência, evocando textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, 1 Timóteo 1,19, 1 Timóteo 3,9, 1 Timóteo 4, verso 2, Tito capítulo 1, versículo 15, e assim por diante. Nós precisamos ter um coração e uma mente voltados inteiramente para Deus, para a palavra de Deus, para a obediência a Deus. Nossa mente e nosso coração não podem estar desconectados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas no Velho Testamento, ele usa 22 versículos para falar sobre a consciência. Paulo enfatiza o coração, enfatiza a consciência, mostrando que o nosso coração e a nossa consciência precisam estar voltados totalmente para a palavra de Deus, para vermos um coração puro e uma consciência pura também. Meus amados irmãos, não há, veja bem, não há como ter uma boa consciência sem um alto padrão de vida moral. Escreve isso aí no rodapé da sua Bíblia. Não há como ter uma boa consciência sem um alto padrão de vida moral. Não há como ter uma boa consciência se não conciliarmos bem a teologia com a ética e a doutrina com a prática. Mas eu quero finalizar essa mensagem introdutória
nessa série de exposições, essas 3 cartas do apóstolo João, fazendo aqui ou trazendo algumas aplicações práticas para a nossa reflexão. Primeiro, como você é doutrinariamente falando? Como você é doutrinariamente falando? O que é que você crê? O que você tem na sua cabeça, no seu coração? O que é que você pensa exatamente a respeito da palavra de Deus? O que é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Você conhece o Senhor Jesus estudando as Escrituras Sagradas, ouvindo a palavra de Deus, mas não somente isso, creia em Jesus verdadeiramente, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viva nele, por ele, para a glória dele. Esse é o caminho, essa é a solução de Deus para a sua vida. Segunda aplicação, saiba que Deus ama você. Deus é amor, Ele nos ama com amor profundo e eterno. Mas eu quero perguntar, você também ama a Deus? Qual é a resposta que você tem dado a Deus diante do grande e eterno amor que Ele manifesta para com a sua vida? Nós entendemos pela palavra de Deus que nós prezamos amar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Eu quero perguntar, você também ama o seu próximo? Você tem tido um coração de servo para servir e ajudar aqueles que passam pelas suas necessidades? É preciso, então, além de amar a Deus, de todo o coração, força, alma, entendimento, nós prezamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E terceira e última aplicação, o seu evangelho é um evangelho verdadeiro, um evangelho autêntico, um evangelho coerente ou um evangelho de fariseu? A sua conduta, que hoje você ouve a palavra de Deus, a sua conduta como pai ou mãe, a sua conduta como filho ou filha, a sua conduta como esposo ou como esposa, a sua conduta como patrão ou como empregado, como aluno ou professor lá na escola, isso reflete o evangelho que você crê, que você professa. Pense muito bem a respeito disso. Nós não podemos, como dissemos no estudo bíblico de quinta-feira, sermos anjos aqui na igreja e demônios em casa, sermos anjos aqui na casa de Deus e demônios aí fora da casa de Deus. Não podemos fazer assim. Então quero dizer para você, creia no evangelho genuíno, verdadeiro da palavra de Deus, professe esse evangelho, confesse, testemunhe, mas viva na prática esse evangelho. Não seja um Heinrich Marx, não seja um Karl Marx e comportamentos dessa natureza, imitando esse tipo de pessoa que infelizmente foram pragas para a sociedade na história. Então, o que você é, possa falar mais alto do que você diz. Aquilo que você é, possa falar mais alto do que aquilo que você diz. Portanto, concluindo essa mensagem da palavra de Deus, as provas da verdadeira fé em Cristo, nós vimos aqui 3 provas básicas, além de tantas outras também que nós temos na palavra de Deus. A prova doutrinária, a prova que ensina ou que demonstra para nós que nós cremos piamente em tudo o que a palavra de Deus ensina a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo plano, a prova social, a prova do amor, que é evidenciada no amor ao próximo, no socorro, na ajuda àqueles que são necessitados. E depois a prova moral, a prova da justiça, a prova da obediência a Deus, da fidelidade a Deus, a prova de uma vida moral ilibada, de um caráter ilibado, onde o que nós professamos corresponde com aquilo que nós falamos e fazemos, e aquilo que nós falamos e fazemos corresponde exatamente com aquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus. Que Deus abençoe e que nós possamos glorificar e não aborrecer a Deus com a nossa fé em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.